Equações trigonométricas. Vamos lá dar início ao nosso estudo de hoje. É importante salientar que equações trigonométricas nada mais é do que uma equação que aparece as relações seno, cosseno ou tangente. E caso não venha dito qual é o conjunto universo, nós vamos considerar o conjunto dos reais, certo? Então vamos aqui começar fazendo uma lembrança do seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. É muito importante nas equações trigonométricas saber esses valores, certo? Então, completando a tabela, 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Nessa sequência, você pega esses mesmos valores e volta a eles. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 meio. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1. E tangente de 60, raiz de 3. Muito importante essa tabela para nós conseguirmos resolver os exemplos seguintes. Primeiro, aqui eu tenho 2 vezes o seno de x igual a menos 1. Esse número não está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, o seno de x é igual a menos 1 sobre 2. Qual é o ângulo que o seno vai dar menos 1 meio? Professor, não sei, mas eu sei quando o ângulo ele é positivo. Quando ele é positivo, o ângulo é 30 graus. 30 graus. 30 graus, né? Então, quais são os seus valores correspondentes? Aí a gente faz aqui de lado, ó. Primeiro, segundo, terceiro, certo? Então, no segundo quadrante é 180 menos alfa, 180 mais alfa no terceiro quadrante, e no quarto quadrante 360 menos alfa. Como o alfa no caso aqui é 30, então 180 menos 30, 150. 180 mais 30, 210. E 360 menos 30, 330. Aqui a função é seno. A função seno é esse eixo y. Então aqui ó, no eixo y, ó, mais, embaixo vai ser menos e menos. Então no primeiro e no segundo quadrante o seno é positivo, no terceiro e no quarto ele é negativo. Como os valores são negativos, né? Então quais serão os valores? 210 e 330. Daí eu vou ter o seguinte, ó, que o seno de x é igual ao seno de 210. Ou o seno de x é igual ao seno de 330. Aí aqui, ó, tchatum, cancela seno com seno, simbolicamente, né? X é igual a quanto? 210. Ou então, ó, tchatum, o x é igual a quanto? O x é igual a 330. Então, esses serão os dois ângulos que o seno vai dar menos 1 meio. Aí a solução, x pertence aos reais, tal que x é igual a 210 graus ou x igual a 330 graus, certo? Exemplo número 1, vamos para o seguinte. Cosseno de raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 é fácil nós lembrarmos o seguinte, ó. Vamos trocar aqui a cor. Raiz de 2 sobre 2 equivale ao ângulo de 45 graus, né? Pela tabela, o ângulo de 45 graus. Só que nós temos os seus correspondentes. A gente vai calcular eles. Ó. Primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Sempre vai ser 180 menos alfa, 180 mais alfa, 360 menos alfa. No caso aqui, né, 45 graus, então, ó, 180 menos 45 vai ser 135. 180 mais 45 é 225.
360 menos 45 é 315. Só que aqui não é um valor positivo. O valor positivo é esse quadrante aqui, ó. Vamos pegar ele, ó. A função né, cosseno é essa linha aqui, x. Então aqui é o cosseno. Então é positivo no primeiro e no quarto quadrante. E negativo no segundo e no terceiro. Como ele quer os valores positivos, vai ser o ângulo de 45 e de 315. Então, bom, o cosseno de x é igual ao cosseno de 315. Ou o cosseno de x é igual ao cosseno. Ficou feio aqui, vamos apagar. Ou igual ao cosseno de 45. Né? Aí, ó, tchau, turma. X é igual a quanto? 315. Ou, tchau, turma. X é igual a quanto? 45 graus. Esses serão os dois ângulos que o seno vai dar raiz de 2 sobre 2. Aí a solução, x pertence aos reais, tal que x é igual a 45 graus mais 2kπ, ou x igual a 315 graus mais 2kπ, com k pertencente aos números inteiros, ok? Importante salientar que nós sempre temos que botar essa solução, certo? Sempre temos que acrescentar 2kπ e 2kπ, porque nós não sabemos quantas voltas ele irá dar, certo? E o k ele tem que pertencer aos números inteiros. A gente sempre coloca quando tiver o valor de x, tá? Vamos ao próximo exemplo. Tangente de menos raiz de 3. A tangente de menos raiz de 3, nós não sabemos, mas nós sabemos a tangente de raiz de 3. Quanto é a tangente de raiz de 3? É mais ou menos o ângulo de 60. Então, é mais ou menos aqui, ó, certo? Ó, 60 graus. Então, aqui é o 60. 60 graus. Quais são os seus correspondentes? A gente faz do mesma ideia. Ó. No segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Ó. Aí agora vamos fazer a mesma ideia, ó, 180 menos alfa, 180 mais alfa, 360 menos alfa. Como o alfa é 60, aqui fica 120, aqui fica 240 e aqui fica 300, certo? Então esses serão os ângulos. Só que a tangente, ele quer o valor negativo. Negativo é a parte de baixo. Então vamos botar aqui em verde, ó. É essa partezinha aqui, ó. É essa partezinha aqui, a parte negativa. E a parte positiva é a parte de cima. Onde é que ela é positiva? Nessa linha aqui, ó. Opa, passando. É nessa linhazinha aqui, ó. Nessa linha aqui, ó, ela vai ser... o que é a tangente? É uma linha que... A reta da tangente é uma linha que toca em um ponto. No caso, vai ser na origem da circunferência trigonométrica. E a tangente, para a gente determinar o tamanho dela, a gente passa uma reta passando pela origem até encontrar esse segmento. No caso aqui, ó, vai ser no primeiro e no terceiro quadrante ela é positiva. E no segundo e no quarto quadrante ela é negativa. Como aqui é um valor negativo, então o que é que a gente faz? Nós vamos lá e calcular, ver os dois valores que apareceram, que no caso foi 120 e 300. Então, qual vai ser a solução? Então, a tangente de x é igual a tangente de 120 graus. Aí, ó, tchau, turma. O x é igual a quanto? 120 graus. Ou a tangente de x é igual a tangente de 300 graus. No caso, o x vai ser igual a quanto? A 300, né? Fazendo de novo, ó, tchau, cancela, é simbólico, tá? Aí a solução, e ficou feio aqui o S, fazer de novo. Solução.
x pertence aos reais, tal que x é igual a 120 mais kπ, ou x igual a 300 graus, mais kπ com k pertencente aos inteiros. Professor, não é 2kπ não? É não, porque a tangente ela se repete a cada 180 graus, por isso que é só kπ, tá bom? Vamos a mais um exemplo. Esse aqui já é um pouco mais diferente, porque primeiro que eu já te dei aqui, ó, eu já coloquei aqui de lado o valor do gráfico, quando ele é 1. Quando é que ele é 1? Quando ele for 90 graus. Então, ó, no caso aqui, o seno de 2x vai ser igual ao seno de π sobre 2, certo? Observe que o valor que tem aqui é 2x. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, ó, da ideia anterior, cancela aí, ó, tchatum. Então, 2x vai ser igual a π sobre 2. Só o que é que acontece? Como o ângulo aqui, ó, ele é um ângulo múltiplo, né? Ele não é só o x, eu tenho que colocar aqui do lado o 2kπ, ó, mais 2kπ. Então, aqui fica mais 2kπ. Aí eu resolvo, tiro esse 2 daqui. Como é que eu tiro? Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser igual a π sobre 2 dividido por 2, mais 2kπ dividido por 2. Então, x vai ser igual, aqui ó, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Mais, esse aqui cancela, o 2 com 2, né? Ó, tchatum, né? Ó, fica só kπ. Kπ. Então, aqui no caso multiplica, né? Ó. Então, o x vai ser igual a π sobre 4 mais kπ. Essa vai ser a solução. Esse é o resultado quando o seno de 2x for igual a 1. Aí a solução, ó, x pertence aos reais, tal que x é igual ao quê? Ó? π sobre 4 mais kπ, com k pertencente aos inteiros. Observe que nos exemplos anteriores, eu não precisei colocar essa partezinha aqui, ó. Deixa eu botar aqui no marca-texto. Essa partezinha aqui eu não precisei. Por que eu não precisei? Porque o ângulo dos outros exemplos era só x, ó. Aqui, ó. O primeiro exemplo é só x, então não precisa colocar o 2kπ. Esse daqui, ó, só x, não precisa colocar o 2kπ. Só x, não precisa colocar o 2kπ. Toda vez que for diferente de x, eu vou ter que colocar o 2kπ. Ok, pessoal? Então vamos a mais um exemplo. Vamos resolver esse exemplo agora, né? Eu tenho que o cosseno de x menos π sobre 3 é igual a raiz de 3 sobre 2. O que é que nós vamos fazer? Qual é o valor do cosseno para ele dar raiz de 3 sobre 2? Eu já fiz aqui, tá? Ó, é o π sobre 6 e o 11π sobre 6. Aí vamos lá fazer. Cosseno de x menos π sobre 3 é igual a cosseno de π sobre 6. Aí o que é que se faz? Ó, cancela. Tchatum. X menos π sobre 3 é igual a π sobre 6. Resolvendo, ó. X é igual. Esse valor aqui não está positivo, não está negativo, né? Se ele está negativo, ele vai passar o quê? Positivo. Então vamos lá, ó, passando para o outro lado. Do outro lado já tinha π sobre 6, vai mais π sobre 3. Então x vai ser igual. O MMC de 6 e 3 é o próprio 6. Então 6 dividido por 6 é 1, vezes π, π. Mais 6 dividido por 3 é 2, vezes π, 2π. Daí eu vou ter que o x vai ser igual a quanto? A 3π sobre 6.
Só que aqui, observe que dá para simplificar por 3 e por 3. Quando eu divido por 3 e por 3, o x vai ser igual a 3 dividido por 3 é 1, então fica só o π. 6 dividido por 3 é 2. Essa é a primeira solução. Só que ele tem dois possíveis valores. O primeiro é o π sobre 6, que eu coloquei aqui, e agora vai ser o 11π sobre 6. Então, vou chamar aqui de 1. Aqui vai ser o 2. Aí faz do mesmo jeito. Ó. Cosseno de x menos π sobre 3 vai ser igual ao cosseno de 11π sobre 6. Cancela, né? De novo. Ó. Tchau. Ó. Eu vou ter o quê? Que x menos π sobre 3 é igual a 11π sobre 6. Aí resolvendo. Tá positivo, né? Ó, vai passar para o outro lado, ó, negativo, não é isso? Tá positivo, passa negativo. Então fica ó, x igual a 11π sobre 6. Não tem menos π sobre 3? Vai, mais π sobre 3. O MMC é 6. 6 dividido por 6 é 1. Vezes 11, 11π. Mais 6 dividido por 3 é 2 vezes π é 2π. Daí eu vou ter que o x vai ser igual a, quanto é 11π mais 2π? É 13π sobre 6. Esse daqui vai ser a segunda solução. Aí eu vou colocar a solução. X pertence aos reais, está o quê? X é igual a π sobre 2 mais 2kπ, ou x é igual a 13π sobre 6 mais 2kπ, com k pertencente aos inteiros, ok? Mas, professor, o senhor não falou que quando tivesse o x aqui, só poderia botar o kπ no final se tivesse só o x? Mas está só o x, ó. O x está sozinho. Aqui ele não está junto do x, ele está separado. Só se aqui tivesse, por exemplo, 2x, x dividido por 3, 2x sobre 4, por exemplo, e assim sucessivamente, tá bom? Vamos ao próximo exemplo. Observe que aqui eu tenho já uma equação do segundo grau, tá vendo? O que é que eu vou ter? Joga esse 2 para o outro lado, que não é potência. Então, cosseno de x vai ser igual ao que? Mais ou menos, a raiz de 1 sobre 2. Só que aqui não é mais ou menos, quanto é a raiz quadrada de 1? É 1. E embaixo fica a raiz de 2, que não é exata. Só o que é que acontece? A raiz ela não pode ficar embaixo. Então, o que é que a gente faz? Racionaliza. Raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Daí eu vou ter o seguinte, ó. Fica mais ou menos 1 vezes a raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2, raiz quadrada de 4. Então, fica mais ou menos raiz de 2 sobre, quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Veja que é mais ou menos, ó. Então, vou ter 4 soluções nesse exemplo, tá? Vamos para a primeira. Cosseno de x é igual, né? É igual a quem? A raiz de 2 quando ele for positivo. Ó, porque não é mais ou menos, né? E eu vou ter também quando ele for negativo. Então, vamos primeiro quando ele for positivo. Quando for positivo, o cosseno de x vai ser igual, quanto é a raiz de 2 sobre 2? Aqui, ó, não é positivo? Mais e mais existem dois valores. π sobre 4 e 7π sobre 4. Então, eu coloco aqui, ó, nesse exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, eu coloco o cosseno de x vai ser igual ao cosseno de π sobre 4. Aí cancela, ó, tchau, turma. O x é igual a quanto? π sobre 4. Ou cosseno de x é igual, aqui é a primeira, né? Que é o primeiro valor positivo. Eu vou chamar aqui de i, tá? Aqui é o i2. Cosseno de x vai ser igual a
cosseno de 7π sobre 4. Aí cancelou. Tchau, turma. X é igual a quanto? 7π sobre 4. Então, eu tenho a primeira solução do x, segunda solução, certo? Só que aqui é quando o valor for raiz de 2 sobre 2. Só que eu vou botar o número 2 aqui quando esse valor for um valor negativo, for menos raiz de 2 sobre 2. Professor, mas por que menos? Porque aqui ó, não está menos, não é mais ou menos, né? Ó. Não é mais ou menos, então eu tenho que fazer um positivo e um negativo. Aí eu faço a mesma coisa. Ó. Cosseno de x vai ser o cosseno de... Eu já coloquei esse valor aqui. Ó. Quando é que ele é negativo? Quando for 3π sobre 4 e quando for 5π sobre 4. Então, ó, no caso aqui, se for 3π sobre 4, aí eu vou cancelar, né? Ó. Tchau, turma. X é igual a quanto? 3π sobre 4. Ou, se eu chamar aqui de I3, aqui vai ser o I4, certo? No caso, vou ter o seguinte. Cosseno de x vai ser igual a quem? Vai ser igual ao cosseno de 5π sobre 4. Daí eu voltei, eu cancelo. Tchau, turma. O x vai ser igual a quanto? 5π sobre 4. Então, aqui é a primeira solução, segunda. Aqui é a terceira e aqui será a quarta. Professor, então quer dizer que tem 4 soluções desse exemplo? Sim. Aí como é que fica lá a solução final? Assim, ó. Solução. X pertence aos reais, tal que x é igual a... Qual foi o primeiro valor? π sobre 4 mais 2kπ, ou x igual... Esse foi o primeiro. Agora o segundo. Ou x igual a 7π sobre 4 mais 2kπ, ou o terceiro, cadê o terceiro? Está aqui o terceiro. Terceiro. X é igual a 3π sobre 4 mais 2kπ, ou x igual ao último valor, 5π sobre 4 mais 2kπ, com k pertencente aos inteiros. Nesse exemplo nós temos 4 soluções, porque quando a gente vai resolver, a gente joga a raiz, vai ter mais ou menos, então a gente tem que fazer os dois estudos. Qual é o primeiro estudo? O primeiro estudo, ó, é quando ele for um valor positivo, e o segundo quando ele for um valor negativo. Fiz o primeiro exemplo quando ele for positivo, e o primeiro exemplo quando ele for positivo e o segundo quando for negativo. Quando ele é positivo, ele tem dois valores, ó. Raiz de 2 sobre 4 e 7π sobre 4, tá vendo? Primeiro e o segundo. E depois a gente faz a mesma coisa quando for negativo, tá bom? Vamos ao próximo exemplo, tá? E, professor, esse exemplo aqui é que é de complicado mesmo. É não. É só impressão. Vamos resolver. Observe o seguinte, ó. Que aqui está 2 vezes seno ao quadrado de x mais 3 vezes seno de x menos 2 igual a zero. O que é que acontece aqui? Nesse exemplo, eu vou, como está uma equação do segundo grau, né, porque está ao quadrado, eu vou fazer um artifício. Eu vou fazer assim, ó, use seno de x, eu vou chamar agora de y. Então fica 2 vezes, aqui não está ao quadrado, y ao quadrado mais 3, né, y, né, ó, y menos 2 igual a zero. Onde tem o seno, eu coloco o y, só que o primeiro está ao quadrado e o segundo não está, certo? Aí aqui, como é a equação do segundo grau, a gente vai lá e resolve. Como é que resolve a equação do segundo grau? Primeiro eu tiro o valor de A, B e C. Que é o valor de A? 2. O B,
3. O C, menos 2. Se eu tenho esses valores, eu posso tirar o delta, né? Quem é o delta? É B ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C. O delta fica... Quem é o B? 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A é 2. E o C é menos 2, então coloca entre parênteses porque está negativo. O delta fica 9 menos 2 vezes 2. Então, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Só que, ó, menos com mais é menos. Menos com menos, mais. Então, delta vai dar igual a 25. Se o delta deu 25, a gente vai colocar agora na forma de Bhaskara. Como é a fórmula de Bhaskara? Y é igual a menos B mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o A. Aí substitui os valores, ó, o A, o B, o C e o delta. No caso, o B é igual a quanto? O B é igual a 3, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é quanto? 25. 25 sobre 2 vezes o A, que é 2. Então, y fica, ó, menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 25, que é 5 sobre 4. Quando fica nesse formato aqui, nós temos que fazer um valor positivo e outro negativo. Então, a gente vai lá e faz. Ó. Y1 é um valor positivo e o y2 será um valor negativo. Ó, um valor positivo, cadê você aqui? Ó? Um valor positivo e outro negativo. Daí temos o seguinte, ó, continuando o cálculo, aqui fica, se eu diminuir, dá 2 sobre 4. Observe que eu vou diminuir, ó, diminui e repete o sinal do maior. Como o maior é o 5, fica positivo, que dá para simplificar por 2 e por 2, fica 1 meio. E aqui fica menos 8 sobre 4, que é quanto? Menos 2. Está aí os dois valores para y, tá? Então, tem quem? Ó? O y igual a 1 sobre 2 e o y igual a menos 2. Observe o seguinte dado, antes da gente resolver e encontrar a solução, fazer uma circunferência, mais ou menos uma circunferência aqui. Ó. Observe o seguinte, o valor aqui, ó, do cosseno é aqui e do seno é aqui. Vou colocar um valor bem aqui, ó, um tracinho bem aqui. Ó. Esse valor que vai até aqui, ele é quanto? 1. Esse valor que vai até aqui é quanto? 1. Esse valor que vai até aqui é quanto? Menos 1. E esse valor que vai estar aqui é menos 1. Então, tanto o seno de x como o cosseno de x, eles vão estar em um intervalo de menos 1 a 1. De menos 1 a 1. Então, eu vou usar essa solução aqui. Ó. Essa não vale. Por quê? Porque o resultado deu quanto? Menos 2. Só que tanto o seno como o cosseno, o valor máximo que ele pode assumir é quanto? O valor máximo é 1. E o valor mínimo que ele pode assumir é quanto? O mínimo é quanto? Menos 1. Como aqui tem menos 2, não convém eu utilizar essa resposta. Então, vou usar só quem? Y igual a 1 meio. Só que o y é igual a quem? O seno de x, que vai ser igual a quanto? 1 meio. Aí eu vou lá e resolvo. Seno de x vai ser igual ao seno de... Professor, não sei. Vamos fazer o círculo. Mais ou menos aqui o círculo, né? Ó. Faz, ó. Aí vou ter um valor correspondente, né? Em cada um deles. Só que observe, onde é que o seno é... Aqui não é positivo, né? Positivo é no primeiro e no segundo quadrante. O ângulo que eu conheço, qual é? Que dá 1 meio. É 30 graus. Então, aqui vai ser 180 menos x. Né? O x não é 30? Fica igual a quanto? 150. Se eu quisesse saber o valor aqui no terceiro quadrante, seria 180 mais alfa, ou x, né? Vai ser igual a quanto? A 210. E no quarto quadrante, se eu quisesse saber,
seria 330, que seria 180 menos alfa ou x, né? Lembrando que esse valor aqui é o que a gente considera como alfa, x, beta, né? Vamos botar como alfa, tá? Então, quais são os valores que eles serão positivos? Vai ser o valor de 150 e o valor de 30. Então, é 30. Aí, ó, tchau, turma. X igual a 30 graus. Ou seno de x é igual ao seno de... Qual foi o outro ângulo que encontramos? 150 graus. X é igual a quanto? 150 graus. Solução. X pertence aos reais, tal que x é igual a 30 graus, mais 2kπ, ou x igual a 150 graus, mais 2kπ com k pertencentes aos inteiros. Ok, pessoal? Não esqueça aí de deixar seu like. Até a próxima. Tchau, tchau.